tens essa intimidade perto dele, o fogo não pode se apagar. O fogo não pode se apagar. E assim como Jesus curou quando esteve sobre a terra e tem curado durante o tempo todo, desde que partiu até este dia, continuará curando. E eu te digo, se caminhas com o Espírito, ouça o que o Espírito Santo diz. Farei maravilhas que não foram feitas em toda a terra. Será coisa tremenda a que Deus fará contigo. A que Deus fará contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Na cruz do Calvário, Jesus não somente morreu por nossos pecados, também morreu para nos curar de nossas doenças. Por suas feridas, fomos curados. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela contudo replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas da mesa dos seus donos. Os cachorrinhos eram os que não eram do povo de Deus. Mas ao Senhor o comove não sua palavra, não os seus gritos, mas a sua fé. Quantos aqui têm fé? Suficiente fé? Muita fé? Bom, você não precisa de uma fé gigante, porque a palavra fala que se você tiver uma fé com uma pequena semente de mostarda, se você crê que essa fé é bem colocada no Filho de Deus, para o qual nada é impossível, amém? A senhora sofria de apneia do sono há 2 anos. Ele foi submetido a várias polissonografias e apresentava apneia grave. Ele precisou ser equipado com uma câmara especial chamada CPAP. Ele ficou assim por 2 anos. Além disso, isso causou outros problemas em seu corpo, em seu metabolismo. Ela veio, orou. Essa doença, ao contrário, aumenta com o tempo. Nela, ao contrário, diminuiu. Ela foi atendida pelo pneumologista. A máscara foi removida e ela está respirando normalmente. Aleluia! Tudo vai se normalizar agora, no nome do Senhor Jesus. Te agradecemos. Durante toda a sua vida, ele havia sonhado em ter sua própria casa, que o Senhor lhe desse esses sonhos mortos. Ela disse: Eu não tenho uma casa e não tenho um lugar para estudar. Então ela abandonou ambos. Quando recebeu a palavra, ele fez um voto no altar e me disse que fez muitos votos no altar. Esta semana ele conseguiu sua própria casa. Amém. E em março se formou na universidade. Aleluia! Obrigada, Jesus, Ele é fiel. Ela viveu por 15 anos nessas condições. Eu morava em uma colina cheia de lama, tábuas. Sim? Era uma casa, ou melhor, uma cabana. Aí está a casa por onde ela viveu durante 15 anos. Pedi ao Senhor no parque que eu quisesse mudar de casa. E este ano, em 22 de dezembro do ano passado, Ele me deu um apartamento sem nenhuma dívida. Uau, tremendo! Obrigada, Senhor Jesus. Vamos dar um aplauso a Jesus, avivamento. Se deseja saber mais sobre Jesus, saber o que Ele fez por você e o que Ele pode fazer em sua vida, então preste muita atenção nas palavras a seguir. Quando você se aproxima dele, sua vida inteira é transformada. E veja como o Senhor Jesus manifesta isso no Evangelho de João. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, em todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não quero mais ser prisioneiro do passado.
Não quero mais carregar correntes que quebram minha vida e me prendem ao passado. Hoje encontro a verdadeira liberdade em Jesus. Mas agora é hora de dizer isso com sua boca. E se você não souber como fazer isso, quero orientá-lo nessa oração. É muito fácil. Quero que você repita a oração que vou fazer, mas quero que a faça de todo o coração. Feche os olhos e repita comigo: em Senhor Jesus, eu preciso de você. Tenho sido um pecador, e eu estive longe de você. Mas hoje me arrependo. Dirijo-me a você com meu coração. Eu o convido a ser meu Senhor e você entra em meu coração. Peço-lhe que lave meus pecados com seu precioso sangue. E escreva meu nome no livro da vida eterna. Nunca o exclua. Quero ser fiel a você, à sua palavra, todos os dias de minha vida, até o dia em que eu possa estar com você. Em nome de Jesus. Amém, amém. A seguir você encontrará uma poderosa pregação que transformará a sua vida e lhe dará a convicção em sua alma de que o Senhor sempre pelejará por você. Não se distraia, porque uma palavra pode mudar sua vida para sempre. Com você, o pastor Ricardo Rodrigues. Eu acredito que ele vai responder à fome espiritual que nós temos. E no primeiro século da era cristã, a fome era total. As pessoas corriam aos pés de Jesus, se convertiam, se bautizavam e estavam expostas a perder a sua vida, se fosse necessário, pela causa de Jesus. E ao longo dos anos, a igreja teve altos e baixos. E é por isso que se acontecem esses avivamentos, quando a igreja começa a sentir que falta alguma coisa, que a essência, que a glória, a unção não está presente, que se tornou em alguma coisa acadêmica ou religiosa. E é quando acontecem esses despertares, estes avivamentos. Tem 100 anos no começo do século XX. A Igreja do Senhor estava experimentando essa sequidão e uma angústia desesperadora para encontrar o poder de Deus, a razão por que Deus se movia no primeiro século e dessa forma, e por que não estava se movendo. Um ministro chamado Charles Parham colocou para os seus estudantes o trabalho de estudar qual que era o segredo ou qual que era o sinal do batismo do Espírito. E tinha uma necessidade de uma experiência dobrada. E é assim que os estudantes se colocaram a estudar e concluíram que o batismo do Espírito era o sinal de falar em outras línguas. E isto se estendeu e se converteu no que se chama de movimento pentecostal, e que é o grupo mais grande, né, do cristianismo depois do catolicismo. É o movimento pentecostal e carismático, todos com fome desesperadora de Deus. Abraçaram a esta unção e o Espírito de Deus visitava as congregações e as missões se avivaram. E não há um lugar sobre a terra onde não tenha um movimento ou um grupo carismático ou pentecostal. Mas a minha preocupação é a segunda geração, que é o que está acontecendo agora aqui no avivamento. Estamos neste fogo. Mas o que vai acontecer com nossos filhos? Se eles terão essa mesma fome que você tem? Porque aqui soltou um avivamento, porque a fome espiritual que eu e Pati tínhamos estávamos desesperados e orávamos e devorávamos esta Bíblia até o dia de hoje. E a devorávamos, e os livros de glória, aos níveis de unção, de milagre, e nós queríamos saber mais e mais. E se desatou este avivamento. Mas me preocupa que a gente fique muito quieto e que a gente deixe morrer o que o Espírito está fazendo. E é por isso que a palavra hoje é: por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Aleluia.
E eu já lhes falei que a profecia é para edificação, exortação e consolação, e nós já falamos das línguas como um dom para a nossa edificação pessoal, como guerras, como armas de guerras espirituais. A interpretação de línguas para saber qual que é essa mensagem que nós falamos em línguas. Essa é uma mensagem celestial, é uma mensagem do Espírito. E nós podemos, e aquele que ora em línguas, peça em oração poder interpretar. Peça em oração e o Senhor lhes vai dar. E você vai saber o que o Espírito lhe está dizendo, porque ele está falando mistérios. E eu quero falar dos dons de poder e dos dons de revelação. E os dons de poder, o primeiro deles é a cura. E esse é um dom que fluiu desde o começo, desde o apóstolo Pedro orando pelo coxo, e aí nos dias de João, orando na porta do templo, e o paralítico se curou, e todo o pessoal veio, e Pedro ministrou, e mais de 5.000 se converteram. E não só estava nas mãos dos apóstolos, Ananias era um discípulo de Damasco, quando ouviu ao Espírito Santo que lhe disse: saia para a rua tal, onde está um homem chamado Saulo, ele está cego, mas ele viu em visão que um homem, Ananias, vinha e colocava as mãos sobre ele e ele era curado. E ele foi até este lugar e ele disse, Saulo, o Senhor Jesus que se apareceu no caminho me enviou para que você possa recobrar a sua vista e seja cheio do Espírito Santo. E colocou as mãos sobre ele e foi curado Paulo. Se curou Saulo de Tarso, que é Paulo. Isso não era só dos apóstolos, e aí também estava um discípulo. Estevão, milagres e curas através deles. Isso é para todos nós, Jesus o disse. Esse é o tempo que eu creio que todos podemos pedir. Há um momento em que você necessita e há um momento em que há uma batalha e você não tem o pastor ao seu lado, não tem como se comunicar com a igreja. Pois bem, levanta-te e com autoridade coloque a mão sobre o doente e repreenda essa doença. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, diz o Evangelho de Marcos. São palavras de Jesus. Em meu nome expelirão demônios, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia! Levanta tuas mãos e diz: Senhor, unge as minhas mãos para curar os doentes. Mas não para que digam, uau, que homem grandioso. Não, não, não. Para que você possa predicar de Jesus. Para pregar de Jesus. E o outro dom de poder são os milagres. E é diferente as curas. É algo que não precisa explicar. Um milagre é um milagre. Um milagre é uma multiplicação de pães. E eu não sei aqui, na verdade, quantos aqui já leram o livro como Um Vento Impetuoso? Este é o avivamento que aconteceu na Indonésia. E o escritor desse livro é um dos avivadores, é uma das testemunhas oculares do avivamento dos anos 60 e 70. É 1960 e 1970 na Indonésia. Um dia é que o Senhor os visitou e eles se dividiram em grupos missionários e ministrando em grupos de 20 ao longo de todas essas ilhas. E entraram em uma dessas ilhas e o bruxo não queria que falassem de Jesus. E ele diz que não precisamos de Jesus, para que precisamos dele? É se nós aqui temos aos demônios que estão a nosso serviço. Se precisamos de chuva, nos manda chuva. Pedimos que abençoe nossos cultivos e eles o fazem. Não precisamos de Jesus. Jesus não é poderoso que eles. E eles disseram, Jesus é mais poderoso, deixe que a gente ore. E oraram que Senhor Jesus mostre que o Senhor é mais poderoso que Satanás. E de um momento ao outro ele começa a chorar, e ele era o chefe de toda essa comunidade, e ele disse, eu quero conhecer a Jesus. E ele diz, por que você está chorando? Porque eu falo com os demônios, eu os conheço por nome. Mas eu vi enquanto vocês oravam que se juntaram todos os demônios e disseram, vamos, porque Jesus quer toda essa gente. Aleluia! E aí se converteu essa comunidade.
E chegamos 20 missionários caminhando 30 ou 40 quilômetros com fome. Chegavam a uma casa e diziam à senhora que diziam: não, só tenho 2 mandiocas e para fazer 2 taças de chá. E eles diziam: então vamos orar, porque o Deus da multiplicação é o nosso Deus. E eles oraram e Meltari conta que como ela partia a mandioca e colocava no prato e voltava a sair inteira. E partia e voltava a ficar inteira. E a cada pessoa dava um prato cheio, um prato e outro prato e outro prato. E a mesma coisa aconteceu com o chá. Esse é o nosso Deus. E eles tinham por ordem de Deus que ministrassem a uma população, mas tinha uma inundação e o rio estava profundo 10 metros. E alguém sentiu no seu espírito e disse: o Senhor nos disse que a gente atravesse, porque Ele vai conosco. E os da aldeia disseram: não, vocês vão se afogar, a corrente é forte. E eles caminhavam com as águas até os joelhos, e quando chegaram na metade, todos se deram conta e o grupo missionário passou caminhando sobre as águas. E um dos da aldeia quis fazer o mesmo, e por pouquinho ele não se afoga, e aí tiveram que salvá-lo. E esse é o nosso Deus, milagres, diga comigo, milagres. E Felipe estava ministrando, porque a igreja era perseguida. A igreja de Jerusalém foi perseguida, e que Deus nos guarde, porque quando nos perseguiram, eles saíram a ministrar. É bom que a gente comece a falar a outros de Jesus, porque a perseguição é um bom instrumento para que a gente comece a fazer. Assim que saíram ministrando por todos os lados, e Felipe chegou a Samaria, e a multidão se ajuntava vendo os milagres, maravilhas, paralíticos sendo curados, demônios sendo expulsos. E dentro da lista de milagres está o fato de expulsar demônios. Isso são os milagres. Outros milagres, o apóstolo Pedro. Ele ia ao templo todos os dias na hora da manhã para orar, e as pessoas colocavam os doentes em filas. Está aí em Atos capítulo 5, em fila os colocava para que pelo menos a sombra de Pedro os tocassem. Ele não podia orar por todos, mas se a sombra dele passava e os tocava, todos eram curados. Isto é milagre, é um dom que está aí para pedir. E o apóstolo Paulo, em Atos 19, os panos que ele usava, com os que ele se limpava o suor desse Oriente Médio quente, estes panos ele os tomavam e levavam aos doentes, e eles eram curados e os demônios saíam. Aleluia! E estes são milagres, e nós também os vemos aqui. Também nós enviamos panos ungidos, óleos, milagres nós vemos todo o tempo. Pessoas na beira da morte, as pessoas devolvendo das UTIs, e eu não sei porque agora as UTIs estão cheias, mas sempre que nos chamam para isso, o Senhor se glorifica curando-os. E tem uma coisa que acontece aqui, e aconteceu a primeira vez, acho que há uns 20 anos, que foi mudança de diagnóstico. Eu não sei, Deus me guiou a orar por uma mulher que caiu e me disseram que ela rompeu a coluna, e o Espírito me pegou em oração e eu disse: mudança de diagnóstico. E fizeram de novo a radiografia e a coluna estava perfeita. E desde este momento nós começamos a orar: Senhor, mudança de diagnóstico. O médico vê o exame e diz: tem câncer. Senhor, muda esse diagnóstico. E vão a operar e abrem e não tem nada e já está tudo curado. Mudança de diagnóstico. Para mim, isso é milagres. Ouçam os novos. Isso é milagre. Um coração novo quando estava destroçado. Outro dos dons é o dom da fé. E não é a fé com a que nós nos convertemos. Este dom do Espírito Santo, nós não precisamos. Moisés se coloca de frente ao Mar Vermelho e levanta seu cajado. E outro diz: ai, Senhor, alguma coisa mais fácil. Mas levanta o teu cajado, porque o mar vai se abrir. Nunca antes nem depois foi feito algo igual. Mas estava operando este dom de fé. Um homem, não sei se foi o século passado ou antepassado, George Newman, na Inglaterra, que o Senhor o chamou a criar um ministério com crianças órfãs.
talvez pelas guerras tinham muitos, e ele recebeu primeiro como 7 meninas e subiu o grupo a 15 meninas, e logo lhe pediram que fizessem para meninos também, e aí ele abriu a casa para meninos e começa esse ministério a crescer, até ter 2.000 crianças e 180 professores em tempo integral. Nunca pediu R$1. O Senhor lhe estava usando de uma forma incrível, mas lhe disse: nunca peça aos homens, e eu vou lhe prover. Isso foi impressionante, e então os visitantes diziam, eles viam e não tinha nada, e vinham as pessoas da cozinha e diziam: não há nenhum pão para amanhã no café da manhã. 2.000 crianças e 180 professores. E ele se ajoelhava, o pedia e ia descansar e dizia: amanhã vai estar. E Deus acordava aos vendedores e lhes falava: levem estas caixas de comida agora para onde está George Mueller. E os levava a comida, e às 7 da manhã todas as crianças estavam tomando o café da manhã. Meus irmãos, milagres de fé. E que sustentou, e essa é uma das maravilhas deste ministério. Como até os 70 anos, e logo ele saiu a ministrar ao mundo inteiro. E ele dizia: Deus não me chamou a sustentar aos órfãos. Deus me chamou para ensinar fé à sua igreja. Fé à sua igreja. Nós precisamos do dom de fé para grandes conquistas. Aleluia! Aleluia! E o outro grupo de dons, porque nós falamos de dons de inspiração, línguas, profecias, interpretação de língua, dons de poder, curas, milagres de fé, mas o último grupo é o dons de revelação, o de discernimento no Espírito. Quando os dons estão acontecendo, em vez de apagá-los porque alguém começou a profetizar na sua própria carne, ou Satanás quer usá-lo, para isso Deus nos dá o dom de discernimento de espíritos. Por isso dizem: podem profetizar todos, um a um, e os demais julguem. É o discernimento de espírito. E descobre precisamente quando alguma coisa é falsa, quando há uma doutrina equivocada, quando são milagres que não são de Deus, porque aí tem pessoas que enganam. E é o dom do discernimento do espírito, é para isso. Pedro descobre o engano de Ananias, e ele havia prometido à igreja uma oferta especial, que ele ia vender a sua casa, uma propriedade que ele tinha, e ia trazer esse dinheiro para a igreja, para a obra de Deus. E quando ele ia no caminho com o dinheiro, ele disse à sua esposa: é como muita coisa, né? Vamos dar só a metade. E a gente diz que neste valor nós vendemos a propriedade. E quando chegaram aí, Pedro o repreende, porque não mentiu aos homens, senão ao Espírito Santo. E ele pôde, pelo discernimento de espírito, saber que havia um engano. A palavra de sabedoria não é uma pessoa sábia. É porque ele é sábio, ele tem um dom de sabedoria. Não. Ele pode ser uma pessoa sábia, inteligente, eu não sei. Mas isso não tem nada a ver com o dom. Uma palavra de sabedoria é um entendimento sobrenatural. Porque isso é do Espírito sobrenatural, do propósito de Deus, do que há em sua mente, dos seus planos. E tem duas formas de vê-lo, e eu, por exemplo, vejo na palavra de sabedoria em um momento de decisão. E alguém recebe essa segurança, essa direção, e é um conselho sábio, senão que entende toda a comunidade que é Deus o que está dando essa direção. Mas isso também tem a ver com o que é o plano de Deus. Por exemplo, o faraó teve um sonho. Ele via 7 vacas gordas, preciosas, que subiam pelo rio. E logo vinham de trás delas 7 fracas e juntas, e diz que elas devoraram as vacas fortes e nem sequer engordaram. E Deus lhe estava mostrando o que ele ia fazer. E a interpretação a deu a José, e que disse que essas vacas representam 7 anos de abundância que vem para o Egito. Mas as vacas fracas
elas representam 7 anos de fome que devorarão toda a abundância dos primeiros 7 anos. E esta é uma palavra de sabedoria, este é um entendimento do plano de Deus, daquilo que vai vir. E precisamos disso, saber o que virá. Nos dias de Davi, 200 homens eram entendidos dos tempos. Nós precisamos saber os tempos, saber mover-nos nos tempos. Nós nos angustiamos porque nos diz os tempos, porque alguns dizem no horóscopo e isso é diabólico, e outro nos meios de comunicação e vai acontecer isso. E bom, eles podem dizer o que quiser, mas só nós sabemos o que vem pelo Espírito Santo. E além disso, em tempos de fome, é o tempo de abundância para aqueles que são da igreja. E agora a palavra de ciência, ou a palavra de conhecimento, que é o último dom, e eu já vou terminar, é o último dom. Dom de revelação. Não é conhecimento, essa pessoa estudou muito, tem o dom de conhecimento. Não, não, não. Esse é um dom natural, todo mundo que querer estudar pode ter. Nós estamos falando de uma palavra de conhecimento, que Deus te deixa conhecer algo que somente Ele sabe, e Ele revela a ti. Por exemplo, Eliseu sabia onde estava o exército sírio, onde havia colocado o seu acampamento. Ele dizia ao rei de Israel, não vá por lá, porque lá está o acampamento sírio. E ele enviava espiões e aí eles estavam. Então o acampamento eles mudavam para outro lado e o Senhor o mostrava. E ele dizia, rei de Israel, não vá por ali, porque ali estão os sírios. Até que o rei de Síria disse, quem é o traidor? Existe um traidor entre nós. E eles disseram, não, não, não. É que em Israel há um profeta e Deus lhe revela o que você fala na sua câmara mais secreta. Amém. Aleluia. Aleluia. Assim que se requer fome desesperada, porque Deus vai equipar o seu povo para servi-lo. Mas não um povo indiferente, é um povo que tem fome, um povo que tem fome e que entende a palavra do apóstolo. Aviva o fogo do dom de Deus que há em ti. Diga, Senhor, aviva os dons em minha vida. Diga, Senhor, aviva os dons em minha vida. E os dons de Jesus. Aleluia. Contigo. Eu quero dizer-lhe que o Deus que está sobre a sua vida é um Deus para o qual os impossíveis não existem. Não há nada impossível para Deus. Não há nada impossível para Deus. Não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos.